Olá a todos, então vamos dar continuidade ao módulo de atenção à saúde e o tema da aula de hoje vai ser insuficiência cardíaca e o seu manejo na atenção primária à saúde. Meu nome é Clóvis Colares, eu sou preceptor e essa aula foi construída com a ajuda dos residentes Lívia e Luiz Felipe da USAF Guilhermina. Então, a aula a gente vai dividir em duas etapas. Essa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, a etiologia e sobre a classificação, como fazer o diagnóstico e como classificar a insuficiência cardíaca. E na segunda etapa a gente vai falar um pouco mais sobre tratamento e sobre o segmento clínico desses pacientes com insuficiência cardíaca. Então, o objetivo geral do módulo é capacitar o residente, que é um médico de família e comunidade em formação, a realizar o manejo clínico da insuficiência cardíaca. Para isso, nós temos como os objetivos específicos aplicar práticas preventivas para a insuficiência cardíaca na atenção primária à saúde e realizar o diagnóstico de insuficiência cardíaca na atenção primária à saúde. Iniciar também e otimizar o tratamento da insuficiência cardíaca desses pacientes e reconhecer situações clínicas que necessitam de ser referenciada ao especialista focal, no caso o cardiologista, ou então ao serviço de urgência e emergência, quando a gente pega aqueles pacientes descompensados. Segundo a diretriz, ela traz como definição de insuficiência cardíaca que ela é uma síndrome complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou então pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Tal síndrome pode ser causada por alterações estruturais ou funcionais cardíacas e caracteriza-se por sinais e sintomas típicos que resultam da redução do débito cardíaco ou das elevadas pressões de enchimento. No Brasil, a principal etiologia de insuficiência cardíaca são as patologias isquêmicas do coração, né? E, em segundo lugar, as patologias hipertensivas, que é justamente aquele paciente com hipertensão arterial sistêmica e que não consegue manter os seus níveis pressóricos controlados. Existem também as miocardiopatias dilatadas idiopáticas, e existem aquelas causas que são doenças negligenciáveis, que eram mais importantes no passado, hoje menos importantes, mas elas ainda são frequentes, como a doença de Chagas e a doença valvar reumática. É importante que a gente conheça, a gente, né, chegar ao diagnóstico da etiologia da insuficiência cardíaca, porque a depender da etiologia, ele vai precisar de tratamento específico para impedir a progressão dessa doença. A gente conhecer a fisiopatologia da insuficiência cardíaca é muito importante para a gente poder entender os estágios, né, da insuficiência cardíaca e também entender a escolha das medicações que a gente vai usar no tratamento desse paciente. Então, a insuficiência cardíaca ela começa com a agressão inicial ao coração, que ela pode ser aguda ou pode ser crônica. Aguda quando é um infarto, quando é uma miocardite viral, e a agressão crônica quando é aquele paciente hipertenso, diabético, tabagista, que não faz controle, né, não consegue atingir as suas metas. E aí ele vai agredindo o coração. E isso leva o quê? A uma disfunção do relaxamento ou da contração cardíaca. E como consequência vai diminuir o débito cardíaco ou vai diminuir o retorno venoso. Num primeiro momento, o organismo ele consegue acionar mecanismos compensatórios de forma muito eficiente e deixa o paciente assintomático nesse momento. Apesar de já ter alteração estrutural, ele fica assintomático. E é justamente o sistema nervoso simpático e o renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema ele vai fazer com que o coração acabe trabalhando mais, né, aumentando a sua contração e a sua velocidade, tá, levando a taquicardia. Ele vai trazer retenção de água e de sódio e aumento da resistência arterial periférica. Mas, no primeiro momento, o peptídeo natriurético ele vai se contrapor a esse mecanismo compensatório para evitar essa congestão, ou seja, através de uma vasodilatação, aumento da diurese e da natriurese.
Então, esses mecanismos compensatórios do sistema nervoso simpático, da renina, angiotensina, aldosterona e do peptídeo natriurético, no início ele é bem efetivo e o paciente ele fica assintomático, apesar de já ter alguma lesão cardíaca. É o que a gente chama de estágio B da insuficiência cardíaca. Só que com o tempo, essa taquicardia, retenção de água, sódio, aumento da resistência arterial periférica vai trazendo remodelamento cardíaco e chega, né? E o, o importante é a gente conhecer esse mecanismo compensatório, que é justamente esse bloqueio da resposta neurohormonal, é que é a estratégia atual no tratamento da insuficiência cardíaca. Então, você vai bloquear o sistema nervoso simpático com os betas bloqueadores e você vai bloquear o sistema renina, angiotensina, aldosterona com os inibidores da ECA, os bloqueadores dos receptores da angiotensina e a espironolactona. Tá? Chega um momento que o sistema nervoso simpático e renina, angiotensina, aldosterona, ele consegue se sobrepor ao peptídeo natriurético. Então, nesse momento, o coração ele passa a ser estimulado a trabalhar mais, taquicardia, aumenta a força de contração, e isso se faz ao custo de influxo de cálcio para dentro da célula cardíaca, levando de forma crônica a apoptose, fibrose e necrose do coração, além da inflamação. Então, chega um certo momento que o organismo vai começar a ter uma grande quantidade de retenção hidrossalina e a diminuição do débito cardíaco, gerando os sintomas típicos da insuficiência cardíaca. Então, nós estamos agora diante do estágio C da insuficiência cardíaca, onde o paciente ele já tem alteração estrutural, já tem alteração funcional e o paciente já está com sintomas clínicos, né? E se nada for feito, esse remodelamento cardíaco ele vai piorando com o passar do tempo, levando a alterações mais avançadas do coração, mais complexas, né? E aí essas alterações do coração começam a predispor outros problemas, como arritmias cardíacas, anormalidades valvares e baixo débito cardíaco. E nesse momento estamos então diante do estágio C, com uma cardiopatia já bem avançada. Então, conhecer essa fisiopatologia nos ajuda a entender melhor o estadiamento do Colégio Americano de Cardiologia, que ele vai levar em consideração, vai dar ênfase no desenvolvimento e na progressão da insuficiência cardíaca. Ele vai classificar o paciente com insuficiência cardíaca desde dele ainda não ter a doença, mas apenas o risco de desenvolver a doença, até um estágio avançado e refratário ao tratamento medicamentoso. Então, ele pode classificar o paciente no estágio A, é aquele paciente que ele é assintomático e não tem nenhuma alteração estrutural no coração percebida. Porém, ele já é um paciente que tem fatores de risco, como pressão alta, diabetes, tabagistas e etc. O estágio B é aquele paciente que já tem uma alteração estrutural. Se você fizer exames de imagem, alguns exames específicos nesses hipertensos, nesses diabéticos, você vai começar a perceber alguma hipertrofia, alguma dilatação, uma área de hipocontratilidade no ventrículo, né? Então ele já tem uma cardiopatia estrutural, porém o mecanismo compensatório deixa ele assintomático. Então nós estamos no estágio B da insuficiência cardíaca. Se nada for feito com a evolução, esse mecanismo compensatório ele não é mais suficiente e ele leva à piora do remodelamento cardíaco e o paciente passa então a ser sintomático, começa a apresentar os sintomas, né, devido às alterações estruturais e funcionais do coração. Estamos no estágio C. E a progressão natural da doença é que o paciente ele comece a ter uma cardiopatia avançada, que o tratamento medicamentoso ele já não é muitas vezes suficiente, ele necessita de intervenções mais complexas, com oxigenoterapia, até transplante cardíaco, né? São pacientes muito sintomáticos e que eles geralmente apresentam sintomas no repouso. Nesse momento, seria importante que a gente parasse e pensar um pouquinho nos pacientes que a gente atendeu no último mês. E aí você para pensar assim, quantas receitas, quantos pacientes de pressão alta, de hipertensão, quantos diabéticos, quantos pacientes tabagistas você atendeu no último mês.
E a gente parando então para pensar, a gente percebe o quê? Que a demanda dos serviços de atenção primária à saúde é recheado de pacientes com fatores de risco para insuficiência cardíaca, ou seja, o estágio A da insuficiência cardíaca. São os hipertensos, os diabéticos, os tabagistas, aqueles pacientes que fazem abuso de álcool, né? Então, os nossos pacientes, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes que necessitam de cuidados preventivos, né, de tratar bem o seu nível pressórico, sua curva glicêmica, de fazer com que o paciente entre em abstinência no cigarro, né, para que ele não progrida para o estágio seguinte da insuficiência cardíaca. E quando a gente pega esses pacientes na nossa rotina e começa a solicitar exames para avaliar ele melhor, a gente pode começar a perceber o quê? Algumas alterações estruturais do coração, evidenciadas por raio-x, evidenciados pelo eletrocardiograma. Então você já está diante do estágio B de bola. E aí está a importância da atenção primária à saúde no diagnóstico precoce desses pacientes e nas medidas de prevenção para insuficiência cardíaca, né? Então a gente percebe o quê? Que a insuficiência cardíaca é um estágio final de uma longa história natural, né, de período assintomático, que o profissional de atenção primária à saúde teve ampla oportunidade de atuação e que por algum motivo não o fez. Temos que ter em mente também que, apesar dos avanços no tratamento, a insuficiência cardíaca permanece altamente mórbida, comum e dispendiosa. Ou seja, na prática, o tratamento da insuficiência cardíaca ajuda bastante, mas não é suficiente. E a gente não consegue ótimos resultados, né? A gente não consegue regressão da doença. A gente, às vezes, mesmo em tratamento, a doença vai progredindo, né? Tem um mau prognóstico. Ou seja, esses dois fatores confirmam a necessidade de intervenção precoce na atenção primária à saúde, onde a prevenção seria a chave do controle da insuficiência cardíaca. Para isso, então, nós precisamos de uma atenção primária à saúde forte, uma atenção primária à saúde que garanta acesso do usuário aos serviços de saúde. Para isso, nós temos que ter uma população adstrita compatível com a capacidade resolutiva daquela equipe. Nós temos que ter também, para garantir acesso, uma organização da agenda dos profissionais de saúde de forma adequada. E nós temos que trabalhar, nós temos que superar aquela visão de serviço de saúde centrado no médico e trabalhar mais com a equipe multiprofissional, onde os outros profissionais podem estar atuando principalmente naqueles pacientes no estágio A, né? Então, tirar toda a sobrecarga de trabalho do médico para uma equipe multiprofissional. Para que nós tenhamos também uma atenção primária à saúde forte, nós precisamos o quê? De um cuidado continuado. Nós precisamos acompanhar o nosso paciente ao longo do tempo, fazer o registro das avaliações, os registros dos exames laboratoriais, exames de imagem que você solicitou para esse paciente. E perceber os pacientes que não estão atingindo as metas, né? E otimizar o tratamento desses pacientes. Evitar o que a gente chama de inércia terapêutica. Nós temos que ter na atenção primária à saúde profissionais capacitados, que façam educação permanente e principalmente que sejam médicos de família e comunidade. Nós temos também uma ferramenta muito importante para ajudar uma atenção primária à saúde mais forte, que é a vigilância nas nuvens, onde você vai construir planilhas e vai cadastrar os seus hipertensos, os seus diabéticos, os pacientes que têm maiores riscos de desenvolver insuficiência cardíaca, e através dessa planilha você pode acompanhar quando foi a última vez que ele fez uma avaliação clínica, quando foi a última vez que ele realizou os exames laboratoriais de rotina que eles necessitam, como é que estavam as metas terapêuticas, ele estava atingindo a meta terapêutica ou não. E a partir daí você pode agendar consultas para esses pacientes, pedir retorno para esses pacientes para fazer os ajustes terapêuticos necessários. Tá? Então, assim, quando é que eu vou pensar que o meu paciente está com insuficiência cardíaca? Então, geralmente ele vai chegar com queixa clínica de fadiga, de dispneia, de falta de ar. Quando ele chega com esses sintomas clínicos, você vai atrás então do exame físico de sinais de congestão. E existem manobras específicas para isso. E você pensa, né, a sua hipótese diagnóstica para insuficiência cardíaca ela é fortalecida quando esse paciente é um paciente que tem fator de risco para insuficiência cardíaca, ou seja, é um hipertenso, é um diabético.
Também vale a pena lembrar que quando você estiver consultando um paciente hipertenso e diabético, mas ele não tem essa queixa clínica, você pode perguntar a ele se ele sente falta de ar quando sobe uma ladeira, quando sobe um lance de escada, quando ele faz um esforço maior. Porque muitas vezes o paciente relaciona essa, essa falta de ar com a idade, coisa da idade que vem acontecendo, quanto na realidade é uma insuficiência cardíaca que está ali já comprometendo a sua funcionalidade. Tá? Só que assim, o diagnóstico da insuficiência cardíaca ele não é tão simples assim, porque ela tem diversas formas de apresentação. Naqueles pacientes idosos, nos obesos e nos pneumopatas, por exemplo, aquele paciente que tem uma DPOC, as suas queixas clínicas podem gerar muitas dúvidas, né, do que de fato está acontecendo com ele. Então, o primeiro passo para eu conseguir fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca é fazer uma boa anamnese e um bom exame físico. Então, o que eu vou procurar na minha anamnese? Eu vou procurar aqueles sintomas típicos, né? Perguntar sobre os sintomas típicos de insuficiência cardíaca, que é a falta de ar e a dispneia, que ela geralmente é uma falta de ar, uma dispneia progressiva, que ela vem piorando com o decorrer dos meses daquele paciente. E ela piora com a atividade física, não tem tanta relação com mudança de clima, né? Eu vou perguntar se ele tem ortopneia, ou seja, quando ele se deita, ele piora da falta de ar e quando se levanta, fica em ortostase e melhora desses sintomas. Isso acontece porque quando ele se deita, aumenta o retorno venoso para o coração, que não dá fraco, não consegue dar conta desse retorno venoso e começa a ter congestão pulmonar. Uma forma também de perceber se ele tem ortopneia é perguntar quantos travesseiros ele utiliza para dormir. Tem paciente que diz que precisa de 3 travesseiros, que é para não ficar totalmente deitado, não ficar totalmente deitado e não ter esse aumento substancial do fluxo do retorno venoso. E aí com 3 travesseiros ele fica quase sentado e consegue dormir melhor. Pesquisar sinais de dispneia paroxística noturna. Essa dispneia paroxística noturna ela é decorrente quando o paciente deita, que vai dormir, ele começa a ter uma reabsorção do edema do corpo. E aí gera congestão pulmonar. Então, horas depois que ele está dormindo, ele acorda com falta de ar importante e ele precisa ficar sentado, muitas vezes na cama, e esperar alguns minutos a vários minutos para melhorar dessa falta de ar. Sintomas mais comuns, seria a fadiga, o cansaço para realizar suas atividades diárias e a intolerância ao exercício. Então, se na minha anamnese eu consigo perceber esses sintomas típicos de insuficiência cardíaca, eu vou procurar no exame físico sinais mais específicos de congestão. E para isso eu vou procurar o quê? A pressão venosa jugular elevada, um refluxo hepatojugular, uma terceira bulha cardíaca, o impulso apical desviado para a esquerda. Então, como eu pesquiso essas manobras? Tá? Então, com o paciente decúbito dorsal, eu vou palpar o precórdio desse paciente à procura do ictus. O ictus normal, ele vai estar localizado no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular. Então, se eu palpo um ictus desviado para a esquerda, além dessa linha hemiclavicular, é um sinal de cardiomegalia e de disfunção ventricular. A presença também da terceira bulha cardíaca, ela é melhor escutada pela campânula do estetoscópio no ictus cordis, com o paciente decúbito lateral esquerdo, e você vai perceber uma terceira bulha assim, logo após a segunda bulha, um novo batimento cardíaco. É o que a gente chama de ritmo em galope, e eu vou colocar um som agora para vocês escutarem de como é que seria esse ritmo de galope. Então coloque seus fones de ouvido e tente prestar atenção no som. Então, assim, se você percebe uma terceira bulha no exame físico do paciente, na ausculta cardíaca, ela tem uma alta especificidade para insuficiência cardíaca. Porém, ela não é tão comum, né, de ser encontrada, ela tem uma baixa sensibilidade. Eu vou disponibilizar, está aqui o link embaixo aqui da aula, mas eu vou disponibilizar na nossa parte de insuficiência cardíaca para vocês verem melhor, né, os ritmos cardíacos dessa outra aula. A turgência jugular, quando o paciente está deitado em decúbito dorsal a 0 grau, ela pode ser
fisiológica, ela não é sinal de patologia, de comprometimento do retorno venoso. Mas quando você eleva a cabeceira da mesa de exame a 45 graus e ela se mantém, aí já pode ser um sinal de comprometimento do retorno venoso de uma insuficiência cardíaca. Então você vai medir a altura da coluna de sangue na jugular interna em relação ao ângulo external. Não existe um consenso muito grande na literatura, mas várias delas trazem que uma distância de maior que 4 centímetros, né, ou seja, 5 centímetros ou mais da coluna do sangue da jugular com relação ao ângulo external já seria sugestivo de insuficiência, de um comprometimento do retorno venoso e uma insuficiência cardíaca provável. E o refluxo hepatojugular, ele pode ser útil quando sinais típicos de congestão da insuficiência cardíaca não estão mais evidentes, né? Então, a ideia é mobilizar grande quantidade de sangue do abdômen para o átrio direito, aumentando o retorno venoso. Então, um paciente também deitado a 45 graus, você vai fazer uma pressão moderada abaixo do reboto costal direito, ali na epigástrica, por cerca de 1 minuto. Isso vai fazer com que o sangue do abdômen ele suba para o tórax, aumentando o retorno venoso para o coração. E aí vai ter um aumento da turgência jugular e persistente, pode indicar sinais de congestão por insuficiência cardíaca. Tá? Então, se eu pego um paciente que a anamnese me faz sugerir, me faz ter como hipótese diagnóstica a insuficiência cardíaca, no exame físico, eu tenho que realizar esses quatro manobras. Palpação do ictus, perceber se o paciente tem turgência jugular a 45 graus, refluxo hepatojugular e aí tentar procurar uma terceira bulha da ausculta cardíaca. É mandatório que eu faça isso no paciente com suspeita de insuficiência cardíaca. Diante da minha anamnese completa e o meu exame físico completo, eu vou então agora para os critérios de Framingham. E quando é que eu suspeito então que o paciente de fato tem insuficiência cardíaca? Quando ele apresenta dois critérios maiores dessa tabela, ou então ele apresenta um critério maior e dois critérios menores. Se eu estiver diante de um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a especificidade dos critérios de Framingham é em torno de 79%, ou seja, ela não basta para eu fechar um diagnóstico ainda. Mas o interessante é que a sensibilidade, 97%, né, é bem elevada. Então, na ausência dos critérios diagnósticos, dos critérios de Framingham, é improvável que eu esteja diante de um paciente com insuficiência cardíaca por fração de ejeção reduzida. Já no paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, a minha sensibilidade ela é um pouco mais baixa, em torno de 89%. Ou seja, os critérios de Framingham me ajudam na suspeita, a manter minha suspeita de insuficiência cardíaca, mas ela vai me ajudar principalmente em afastar a suspeita de insuficiência cardíaca e começar a procurar também outra patologia que esteja dando a sintomatologia daquele paciente. Depois que eu tenho essa suspeita clínica, né, insuficiência cardíaca, eu quero seguir então adiante na investigação, eu vou recorrer aos exames complementares. E inicialmente eu vou pedir 2 exames para esse paciente. Isso para o diagnóstico. Eu posso ampliar se eu quero para outros exames, se eu quero avaliar outras hipóteses diagnósticas também. Mas para insuficiência cardíaca, os 2 exames iniciais é o eletrocardiograma e a radiografia de tórax. O eletrocardiograma, ele raramente é normal em pessoas com insuficiência cardíaca, ou seja, 90% das pessoas que têm insuficiência cardíaca vai ter o eletrocardiograma alterado. Apesar dele não ter um sinal patognomônico de que indique que o paciente tem insuficiência cardíaca, eu posso avaliar sinais de cardiopatia estrutural, né, como hipertrofia ventricular esquerda, isquemia do miocárdio, áreas de fibrose, distúrbio da condução átrio-ventricular, bradicardia ou taquiarritmia. Então, o eletrocardiograma, ele auxilia na determinação da etiologia ou comorbidades, né? Se eu conseguir identificar essa etiologia,
eu pode demandar cuidados e tratamentos específicos. Já em relação à radiografia de tórax, eu vou tentar perceber para o diagnóstico da insuficiência cardíaca dois itens, que é a área cardíaca, através do índice cardiotorácico. Isso eu vou conseguir somando o A, né, essa distância do A mais a distância do B, para a maior distância do tórax, que é representado pela letra C. Então, se o A mais B dividido por C for maior do que 0,5, é um sinal de cardiomegalia. O outro sinal que eu vou tentar perceber no paciente é a cefalização do fluxo, do fluxo desse paciente. Ou seja, os vasos sanguíneos eles vão estar mais bem visíveis na metade superior do tórax em relação à metade inferior do tórax. Ele também serve para avaliar e excluir outras patologias, né? Ele pode me ajudar também a fazer diagnóstico diferencial com TPOC, um câncer de pulmão, alguma outra patologia que esteja levando essa sintomatologia que o paciente vem apresentando. Esse raio-x em questão que nós estamos vendo, ele é um raio-x normal, ele não tem sinal de cardiomegalia nem de cefalização. Mas esse raio-x aqui a gente consegue perceber essas alterações. Então a gente pode marcar também como eu coloquei aqui na imagem, esses traços para poder comparar a área cardíaca, se você não tiver uma régua, né, para medir do jeito que eu mostrei no slide anterior. E aí você vai comparar para saber se essa área cardíaca está maior do que a metade do tórax do paciente. Então você consegue fechar o diagnóstico, nesse caso, de cardiomegalia. E a gente consegue perceber também sinais de cefalização nesse raio-x. A gente percebe que a gente vê bem a trama vascular na metade superior do pulmão e a gente não vê muito essa trama vascular na metade inferior. Então é outro sinal também que o paciente tem insuficiência cardíaca. Tá? Então, mas se eu tiver a suspeita clínica que o paciente tem insuficiência cardíaca, mas o meu eletro e o meu raio-x ele foi normal, eu posso lançar mão de outro teste também, que é o peptídeo natriurético. Se ele estiver elevado, eu posso ainda pensar que o meu paciente de fato tem insuficiência cardíaca. Mas se ele está normal, com eletro normal, com radiografia normal, eu estou diante de um caso improvável, né, de insuficiência cardíaca por fração de ejeção reduzida. Então, vou começar a pensar em outras hipóteses diagnósticas nesse caso. Mas se o eletro deu alguma alteração, a radiografia deu alguma alteração sugestiva, o peptídeo natriurético está elevado, eu vou continuar a minha investigação para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, agora eu vou solicitar para o meu paciente um ecocardiograma. Então, o ecocardiograma é o principal exame para confirmar o diagnóstico e ele é importante porque ele tem a capacidade de avaliação da estrutura, ou seja, ele vai avaliar o volume das câmaras cardíacas, a espessura das suas paredes e as estruturas valvares. E ele também consegue avaliar a função do coração. Vai avaliar a função sistólica, através da fração de ejeção, e a função diastólica, que é a estimativa da pressão intracavitária, redução da complacência e do relaxamento cardíaco. Não se justifica a gente estar solicitando um ecocardiograma de 6 em 6 meses ou de ano em ano para um paciente que tem insuficiência cardíaca. Então, existem as indicações para que você possa solicitar o ecocardiograma, que é justamente para o diagnóstico. Nesses dois primeiros são pacientes para o diagnóstico, né? Na suspeita de insuficiência cardíaca, suspeita clínica, e o exame raio-x ou o eletrocardiograma com alterações compatíveis. Então, você vai fazer solicitar o eletrocardiograma para confirmar a tua hipótese diagnóstica. Ou na suspeita de insuficiência cardíaca com os exames normais, o raio-x, o eletronormal, após você ter investigado outras patologias. Mesmo assim, você excluiu outras patologias e acredita que esse paciente possa ter insuficiência cardíaca, então você pode solicitar um ecocardiograma. E naquele paciente que já tem o diagnóstico, né, de insuficiência cardíaca, mas que apresentou uma piora da sua classe funcional, ou apresentou indícios de uma nova cardiopatia estabelecida, como um infarto, uma arritmia. Então você vai solicitar um ecocardiograma para reavaliar como é que está esse paciente.
Então, esse fluxograma é um resumo do que eu falei aqui agora para investigação e diagnóstico da insuficiência cardíaca. Eu estou diante de um paciente com sinais e sintomas sugestivos de insuficiência cardíaca, levantei a minha suspeita clínica de insuficiência cardíaca. Então, eu vou solicitar no primeiro momento um eletrocardiograma e uma radiografia de tórax. Através desse eletro, ele tem, e desse raio-x, ele tem alterações que me sugerem insuficiência cardíaca. Se sim, aí eu vou solicitar um ecocardiograma. Se não, aí eu vou começar a pensar em outras hipóteses diagnósticas. Mas se eu ainda acredito que ele tem insuficiência cardíaca, se for disponível, eu posso pedir um peptídeo natriurético. Se ele vier alto, aí eu começo a pensar novamente em insuficiência cardíaca e solicito o ecocardiograma. E o ecocardiograma ele vai me confirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Existe ainda a classificação funcional do paciente, que é a tolerância às atividades, né, às atividades físicas que o paciente tem. Então, eu vou classificar esse paciente em classe 1, quando o paciente não tem nenhum sintoma, então ele faz as suas atividades físicas habituais normalmente. Ele pode apresentar alguns sintomas em exercícios físicos mais intensos, né? Mas nas atividades habituais ele não apresenta nenhum sintoma. Já ele vai estar na classe funcional 2, quando as atividades físicas habituais causam sintomas, ou seja, ele tem uma limitação leve. Então, quando ele sobe dois lances de escada, durante relações sexuais, ele pode apresentar sintomas leves. No grau 3, o paciente, as atividades físicas menos intensas que as habituais causam sintomas, então começando a trazer limitação para esse paciente. Só que ele no repouso ele é bem confortável, mas quando ele anda no plano, ele já sente sintomas, né, que são sintomas moderados. O paciente 4, no grau 4, ele vai estar com sintomas graves, ou seja, ele vai ter sintoma mesmo em repouso. Essa classificação é importante que a gente conheça, e que a gente classifique o nosso paciente, a classificação funcional, porque ela vai também determinar que tratamento, né, que medicações eu vou lançar mão para otimizar o tratamento desse paciente. E a classificação de acordo com a fração de ejeção. Eu posso classificar essa fração de ejeção em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, quando a frequência, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é menor do que 40%. Se ela tiver entre 40% e 49%, a gente está numa insuficiência cardíaca por fração de ejeção intermediária. E se você está com insuficiência, fração de ejeção maior do que 50%, eu estou diante de um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Essa classificação ele vai também me ajudar a determinar o tipo de tratamento e o prognóstico também do meu paciente. Então, essas três classificações a gente vai ter que decorar e vai ter que aprender na realidade e vai ter que utilizar em todos os nossos pacientes. Então, a gente vai ficando por aqui nessa primeira parte da aula. A gente falou um pouquinho sobre as etiologias, conheceu a fisiopatologia, conheceu as classificações da insuficiência cardíaca e a gente também aprendeu um fluxograma para realizar o diagnóstico de insuficiência cardíaca na atenção primária à saúde. Na próxima etapa, na próxima aula, a gente vai conversar então um pouquinho sobre o tratamento desse paciente e sobre o seu segmento clínico. Tá bom? Até mais.